Patrão, para a gente poder, nossa audiência te conhecer aí, fala um pouquinho quem é o Robson André, cara. Robson André é um agente de Polícia Federal, né? Entrei na polícia aos 24 anos, fiquei por lá 26 anos. Adoro a Polícia Federal, agradeço demais tudo que, tirando Deus, tudo aquilo que eu sou hoje na vida, eu agradeço essa instituição, que é uma instituição muito respeitada, né? As pessoas gostam muito da Polícia Federal. Sim. E a Polícia Federal também tem um sentimento de dever, de obrigação com a população de cada estado, né? Porque a gente atua no território nacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter pertencido, né? E hoje aposentado à Polícia Federal. Também sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, algo que me honra muito, né? Da arma de engenharia, e bacharel em Direito. E graças a Deus nunca tirei o OAB, porque senão qualquer cliente que eu tivesse já estava condenado de pronto pelo advogado. Ah, isso foi quanto tempo aí na ativa? Foram 26 anos. 26 anos, passando por diversas delegacias aqui no Rio de Janeiro e com alguns serviços fora do Rio. Na segurança do Dr. Odilon, que era um juiz federal lá de Mato Grosso do Sul, que combatia muito. Ele era uma referência no combate ao narcotráfico na região e era uma pessoa que vivia com a escolta da Polícia Federal 24 horas, inclusive na sua residência. Então, era um serviço muito delicado. Sim. Porque ele era um alvo. E o Dr. Odilon, ele era implacável com os narcotraficantes. E quando ele os condenava, normalmente essas pessoas eram possuidoras de grandes posses, né? Diversos imóveis. Ele deixava só um. Todos os outros ele confiscava. Então era um cara que vivia para aquilo. Ele não tirava férias, as férias dele ele tirava em casa, né? A família pagou um preço muito alto por aquele homem. Era um idealista. Eu lembro que houve uma ocasião em que quiseram promovê-lo a desembargador. Só que se ele fosse a desembargador, ele teria que sair da atividade que ele exercia. Ele recusou a promoção para continuar no combate ao tráfico. Então, é uma pessoa que o Brasil deve muito, a gente deve respeitar muito a história daquele homem. Sim. E a gente sabe, né, cara, que o cara que se dispõe a lutar contra um sistema hoje, ele paga um preço muito alto, né? Fábio, você tem no narcotráfico hoje a segunda ou terceira indústria que mais gera riqueza no mundo. Então, assim, dinheiro não é problema para os caras. É, verdade. Estrutura não é problema para os caras. Então, nós estamos falando com um poder enorme, hoje um poder internacional, né, que extrapolou as fronteiras. Eu acho engraçado, quando você falou o negócio dos especialistas, eu acho engraçado quando os caras vão falando sobre proteger as fronteiras. Cara, se você pegar um avião e circular e passar pela fronteira do Brasil com os países que fazem limite com o Brasil, você vai andar 4 horas de avião e não vai terminar a fronteira. E não termina. Cara. As pessoas acham que é um bairro. O Brasil é um bairro. O cara acha que é um portãozinho que vai passar ali. Não é. Não é. Ponta Porã, onde eu já estive também, Ponta Porã, a rua divide o Brasil do Paraguai. Um lado é Brasil, o outro é Paraguai. Uma fronteira de 1.400 quilômetros de terra. As pessoas andam de um lado para o outro, não existe limite. A gente tem aquela ideia de que parece ter um muro, né, na fronteira. E aí, não, nós temos que proteger a nossa fronteira. Não, nós temos que usar hoje tecnologia, informação, interação com os outros países do continente. Você vê, o Brasil não produz esse tipo de arma que é encontrado, por exemplo, com os narcotraficantes brasileiros. Isso vem de outros países aqui, né? Sim. E assim, nenhuma arma que é produzida, principalmente essas armas de guerra, fuzis, elas têm uma origem, pô. Elas têm uma origem. Alguém comprou essa arma. Essa arma foi roubada ou contrabandeada de um determinado país. Isso é fácil de rastrear. E aí eu faço uma crítica aqui à própria instituição Polícia Federal. Sim. Que eu sei que, de repente, isso envolve relações diplomáticas com outros países, né? Porque, como essas armas, na grande maioria, ela vem de outros países, você envolve o Ministério das Relações Exteriores, outras situações. Mas, assim, nós temos que ter um caminho de cobrar isso daqueles países que hoje fomentam a entrada de armas ou permite essa entrada de arma no Brasil. Porque essas armas, elas matam brasileiros. E matam muitos policiais. Muitos policiais. O Brasil hoje está em torno de 46, 48 mil homicídios por ano. É um número assustador, né? A gente vê isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e é uma situação muito decadente, muito cruel,
né? A gente vê territórios tomados, mais de 1.400 localidades controladas por tráfico ou milícia. Então, doutor, a gente sabe que no Rio de Janeiro a gente tem como que fala, cara? A gente sabe que no Rio de Janeiro a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é a corrupção, né? E é o tal do jeitinho brasileiro, né? Toda instituição tem seu lado bom, tem pessoas honestas, sim, que são a grande maioria, mas existe uma parcela podre, uma parcela que se corrompe, né? Uma parcela que impede até que esse trabalho seja feito com excelência devido a acordos. Isso às vezes começa de patente de cima, tudo. Eu estou dando um exemplo aqui de casos que a gente vê hoje, por exemplo, na Polícia Militar. Na Polícia Federal é parecido? Existe também isso ou é uma quantidade menor comparação à PM do Rio? Olha, se tem uma instituição que funciona a corregedoria de uma forma plena, é a Polícia Federal. Polícia Federal. A corregedoria da Polícia Federal ela é muito séria. Ela leva, porque assim, a Polícia Federal ela tem um nome a zelar. Sim. E esse nome, ele é fruto, hoje a imagem da Polícia Federal é fruto dos policiais que por lá passaram e que garantiram essa aceitabilidade da polícia em meio à população. Então, assim, a corregedoria na Polícia Federal é duríssima, com todos. Então, isso é bom. Agora, eu acho que algumas estruturas precisariam ser mudadas. Por exemplo, essa questão da investigação será feita apenas aos delegados. Isso é algo ultrapassado, não cabe mais hoje. Você vê, a gente tocou... O senhor acha que qualquer policial poderia investigar? Claro, até mesmo porque, por exemplo, você hoje exige para o cargo de delegado que o cara seja bacharel em direito. Mas quando ele vai para a academia de polícia, ele não vai estudar direito, ele vai estudar técnicas de investigação. Sim. Técnicas de produzir provas para carrear para o Ministério Público. Hoje, um delegado, em média, na Polícia Federal, na minha época, mais ou menos, ele tinha 400, 500 inquéritos. Você acha que o cara consegue, Fábio? Uma pessoa só tocar 400 inquéritos? 500 inquéritos? Você acha que a tecnologia, então, poderia resolver muita coisa ali? A digitalização de processo, ou talvez o fato do policial ter mais autoridade no ato da prisão, ao invés de ter que esperar um delegado ou um juiz definir isso? Sim, eu acho que a polícia toda tem que ser investigativa. Tem que acabar com essa figura do inquérito policial. Isso aí atravanca o bom andamento. Eu presenciei isso. Muitos inquéritos, os caras ficavam aquele inquérito passando de mês em mês, e o delegado só inseria numa folha, pedindo um novo prazo ao Ministério Público, alegando, e até com certa razão, a quantidade de inquérito que ele tinha sobre a responsabilidade dele, que ele não conseguia dar vazão. Entendi. Eu vou te falar, logo que eu entrei na polícia, foi uma operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, chamada Operação Mosaico. Essa operação foi uma operação tão bem sucedida, e da qual eu participei muito pouco, mas diversos colegas ali foram verdadeiros heróis naquela operação, e ela desbaratou os grandes traficantes do Rio de Janeiro, ao ponto de o Globo publicar uma charge, uma imagem que ficou legal, o Cristo Redentor vestido com um colete da Polícia Federal. Pô, que legal, hein? Isso é uma homenagem para a instituição. Foi uma homenagem, e virou um símbolo nosso, né? Virou um símbolo da nossa instituição. Foi muito legal essa operação.